Está no ar. Repórter Responde. Aqui, o jornalista é a notícia. Muito boa noite para você. O Repórter Responde de hoje já está no ar e hoje recebe a jornalista Patrícia Silveira. Formada há 2 anos pela Universidade do Vale do Itajaí, a nossa Univale, Patrícia já trabalhou em jornais impressos e também na assessoria de imprensas da Prefeitura de Balneário Camboriú. Atualmente segue a profissão de repórter na TV Univale e também na RIC Record, afiliada da Rede Record. Boa noite, Patrícia. Seja bem-vinda ao Repórter Responde de hoje. Boa noite, Douglas. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, Patrícia, vamos começar pelo começo, né? Quando você descobriu o jornalismo, ou seja, quando você decidiu que realmente queria ser uma repórter? Eu acho que desde sempre eu quis ser repórter. Assim, eu gostava sempre de língua portuguesa, né, na escola, mas eu não me via como professora, não me via como escritora, e fui eliminando as possibilidades. Eu achei que se eu fizesse faculdade de letras ia ser muito teórico. Aí eu pensei, assim, como colocar a língua portuguesa em prática. Sempre gostei muito de falar e de escrever e achei que o jornalismo encaixava tudo isso, assim. E durante o curso, Patrícia, como você avalia a sua experiência dentro da faculdade? Valeu a pena? Com certeza, né? Todo aprendizado vale a pena. Mas na minha faculdade eu aprendi muito, não só profissional, mas também pessoal, né? A gente passa por um amadurecimento, principalmente porque entrei na faculdade, como a maioria, aos 17 anos. Me formei, acho que uma pessoa totalmente diferente de quando entrei. Entrei achando que ia ser uma coisa, depois foi outra, né? Nem melhor nem pior, mas outra, diferente. E eu vejo que foi um aprendizado, assim, para minha vida, assim, ter passado pela faculdade. Mesmo que eu não fosse seguir a área, digamos, mesmo assim foi um aprendizado pessoal muito grande. A gente falou que você aqui já trabalhou em assessorias de imprensa, já trabalhou também em jornais impressos, mas hoje você exerce o trabalho de repórter de televisão. Como é que surgiu a televisão na sua vida, Patrícia? Desde quando eu entrei na faculdade, eu tinha o objetivo de trabalhar em todas as áreas para depois escolher em qual ficar para sempre, assim, né? Ou pelo menos ficar durante um período maior. E aí, quando eu comecei em impresso, porque em princípio eu achava que era isso que eu ia querer fazer, quando eu me formasse, trabalhei em impresso, daí fui para assessoria para conhecer, na verdade, porque nunca foi o objetivo trabalhar, daí trabalhei um tempo em assessoria, e daí surgiu um estágio em TV, que também eu fui só para conhecer, assim, eu queria mesmo era voltar para o impresso. Mas acabou que foi na TV que eu tive a oportunidade, depois de ser registrada, né? Eu passei de estagiária a funcionária. Foi na TV que eu tive a oportunidade melhor de salário, tive uma oportunidade profissional melhor também, uma chance de crescimento dentro da empresa. E tudo foi se encaminhando para isso. Assim, nunca foi um sonho meu ser repórter de TV, um objetivo de vida ser repórter de TV. Eu queria ser repórter e estar na rua conhecendo histórias, né? Para rádio, TV ou impresso, mas de preferência impresso. Daí a TV acabou surgindo por acaso, assim, e hoje... E hoje não pensa em sair da TV? Eu acho que daqui a um tempo eu vou cansar da maquiagem todo dia, do salto alto e, assim, dessa coisa de, assim, ter que se preocupar tanto com a aparência como a TV exige. Eu acho Patrícia, essa é uma das diferenças entre o impresso e a TV, realmente, a imagem da pessoa? Eu vejo que tem 2 diferenças grandes, assim, né, no dia a dia do trabalho da TV e do impresso. Uma é realmente a aparência, porque na TV, principalmente quando a gente grava a chamada passagem, né, que para quem não é da área, quando o repórter aparece, por mais que você esteja envolvido com a história, você tem que estar preocupado, principalmente no caso da mulher, se o cabelo não está descabelado, se a pele não está brilhando, se o batom não está muito assim... Nem depende se a pessoa é vaidosa. Quando aparece no vídeo, a chefe vai brigar se não estiver bem, então tem que cuidar. E a outra diferença grande que eu vejo é a preocupação de só poder citar o que tem imagem para falar, né? No impresso a gente cita o que a gente acha que é mais importante, o que a pessoa vai gostar de ler, consegue entrar mais em detalhes. Na TV, se não tiver imagem, dificilmente pode usar outros recursos, né? Mas geralmente se fala só o que tem imagem para mostrar. Então limita um pouquinho, mas também a gente acaba tendo que usar mais a criatividade porque a gente tem menos tempo para falar. Só tem que usar aquelas imagens que tem para casar com o texto, então acaba que a criatividade da gente tem que ser mais, assim, utilizada, né? Isso é bom também. Bom, Patrícia, agora a gente vai ouvir a pergunta de quem está em casa. É a hora da pergunta do ouvinte. Esse momento em que, durante as entrevistas, os ouvintes participam e fazem sua própria pergunta. A primeira pergunta é da acadêmica de Pedagogia, Luísa. Oi, Patrícia. Aqui é a Luzia, sou estudante de Pedagogia da Univale, trabalho no hospital. Eu gostaria de saber de você se você já passou por alguma situação constrangedora em alguma reportagem, a ponto de desistir e não ser levada ao ar. Patrícia, ainda emendando, você em algum momento já sentiu dificuldade? Alguém tentou impedir você de mostrar algo, de ir em determinado lugar, enfim? Muitas vezes. A gente tem que aprender a lidar com isso, porque acontece muito da gente num lugar fazer uma reportagem e a pessoa não querer gravar entrevista, por exemplo, ou não querer que a gente filme em determinado lugar, a gente é obrigada a fazer.
já ouvi muitos nãos grosseiros e a gente vai aprendendo a lidar. Às vezes a gente consegue convencer a pessoa do contrário, às vezes não. E como é que sai dessa, Patrícia? Olha, eu tento, assim, eu busco muito a humildade, né? E quando a gente chega com humildade para conversar com a pessoa, a gente já vê que as portas se abrem bem mais fácil. Aconteceu já muito de eu chegar, por exemplo, em escola, ter que fazer matéria de denúncia, de falta de professor, por exemplo, e é óbvio que a diretora não vai querer que a gente mostre. Mas a gente tenta mostrar as vantagens daquilo, que a comunidade precisa saber, e acho que usando a humildade, assim, né? Buscando a humildade e tentando deixar claro para a pessoa qual é o objetivo, né? Sendo honesto, ajuda bastante. Em alguns casos a gente realmente já tive que desistir de reportagens, mas muitas vezes a gente consegue ir usando aí o jogo de cintura, né? A gente falou em dificuldades, Patrícia. Qual é a reportagem que mais marcou sua carreira, nesses 2 anos já de jornalista formada? Olha, assim como a maioria dos jornalistas que trabalharam durante a enchente, foram as reportagens da enchente. Mas para não ser muito repetitiva, porque geralmente é o que as pessoas falam e é a resposta que todo mundo já espera, uma reportagem que marcou muito a minha vida foi uma especial que eu fiz sobre hemodiálise, porque foi um momento em que eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 3 anos e meio, achei que estava tudo ruim na minha vida, e de repente eu encontrei um monte de gente em situação, assim, indescritivelmente pior do que a minha. E foi um aprendizado muito importante que eu vi que, assim, para mim foi bom, porque eu consegui fazer uma reportagem bem legal, assim, que eu estava num momento complicado, mas consegui aprender muito com as outras pessoas e, pessoalmente, até foi bom. A gente falou agora na sua experiência de TV. Sabe que TV tem muito ao vivo, né, Patrícia? Você já cometeu algum erro, alguma gafe que ficou marcada? Ai, já faz pouco tempo que eu fiz uma bem feia. Conta pra gente, Patrícia. Que eu tava ao vivo na RIC Record e eu comecei a falar e o retorno tava baixo, retorno, né? Quando o apresentador fala com a gente tem que ouvir. E eu não tava ouvindo ele direito. E eu desandei a falar e era um assunto que eu queria falar e daí eu comecei a falar... Chegou num ponto que eu tava falando super rápido, me repetindo, que assim, sabe, a gente sai um pouquinho, né, às vezes, do nosso consciente, sei lá. E o apresentador tentando interromper, dizendo, mas Patrícia, eu não escutava. Eu fui falando. Aí quando acabou, todo mundo, o pessoal me passando em serra e eu não entendia, porque pra mim tava tão legal, né, falar. aí quando terminou, o pessoal disse, não, mas ele tentou te interromper umas 5, 6 vezes. E depois na rua várias pessoas disseram, pô, gostasse de falar, né? Acontece também muito, Patrícia, de trocar o nome, por exemplo, né, da pessoa. O nome, o cargo, né? Acontece bastante. Já aconteceu não comigo, mas na TV, por exemplo, da minha chefe chamar, o entrevistado era Ricardo Guedes e ela chamou de Edu Guedes, por causa... Do hoje em dia. Por causa do hoje em dia,